nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, para sua coluna, mais do que especial, como diz o Luiz Antônio, né, mais do que importante para a gente debater, a nossa amiga escritora Cris Viviane. Ela que é a titular da coluna Atitude e hoje ela vai falar sobre Comece Hoje. Cris, boa tarde. E por que desse tema, Cris? Boa tarde a todos vocês, boa tarde, André. É um prazer estar novamente aqui. E antes de começar a coluna, né, falando especificamente sobre Comece Hoje, eu gostaria de mandar um grande abraço, as melhores energias possíveis para o André, para o Luiz, para a nova casa, para a Daniela Lute, que não pôde também estar aqui hoje, né? E que estou com saudade de todos vocês. Espero na próxima programa a gente estar todos de novo reunidos juntos. Bem, antes de começar, André, adorei a programação de Taubaté, tá um agito total, né? Que viva o samba, já estamos aí já preparando para o Carnaval de 2015, né? Isso é muito bom. Em contrapartida, também as orações, né, para o Frei Galvão. E sobre essa paçoca, André, que notícia é essa? Paçoca com carne seca, essa também eu acho que eu vou ter que precisar estar retornando aqui para Taubaté. Eu ia começar hoje uma dieta, mas não vai ter jeito de começar. Vou ter que começar só segunda-feira. Pois é, a gente precisa vir aqui e provar essa delícia, né? Bem, antes de começar o programa, falar mesmo, eu queria apresentar para vocês, né, o jornal que hoje, graças ao programa Literatudo também, né, por eu estar fazendo essa coluna mensal sobre atitude, eu passei também a fazer parte do colunista do jornal Sem Fronteiras. É um jornal que está apenas há 1 ano, né, em circulação, mas já atinge praticamente todas as capitais do Brasil e mais de 20 países no exterior. Olha que maravilha. Então, assim, boa notícia a gente saber. Exatamente. A cultura, eu fico muito feliz porque eu tive a oportunidade, né, de estar anunciando que a revista Caras estaria, né, a partir de março, no evento que teve das mulheres, né, também colaborando com a divulgação da cultura, que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir um espaço na mídia. E agora vem esse jornal, ele é 100% cultural. Quem tiver a oportunidade, já tem um portal no site, tá? Jornal Sem Fronteiras, 100% cultural. E vem sobre tudo o que acontece em todas as áreas da cultura no Brasil e no mundo. Tanto é que vem uma programação aí já também no final desta edição, que é de agosto e setembro. Outubro tá para chegar, tá chegando aí, semana que vem já vou estar com a outra matéria falando sobre a entrevista com o escritor, coach, né, literário Gilberto Cabete, que eu já falei sobre ele aqui em uma das minhas falas, dos meus artigos em Atitude, né, na coluna. E vem com novidades. E aqui, que eu não posso, né, deixar de mostrar, é a minha coluna mesmo, que foi a minha primeira matéria do jornal. Minha primeira matéria do jornal. Aqui, ó. Cris Viviane, Atitudes. Falando de felicidade, que foi uma também das falas a minha aqui no programa Literatura. Então eu tenho muito a agradecer o carinho de todos vocês, das pessoas que me dão um feedback, um retorno, né, sobre o que eu escrevo, o que eu falo na televisão e principalmente o carinho dessa equipe que hoje também faço parte do programa Literatura, né? Obrigado mesmo, de coração, porque tudo é um caminhar. E depois, como venho falando aqui, comece hoje. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com você, com todos nós. Mesmo com todas as nossas dificuldades, as nossas carências físicas, emocionais, né, e estruturais até,
a gente sempre tem que lembrar o seguinte: podemos e devemos, porque se gostamos de nós mesmos, se gostamos do que somos e já temos noção para que viemos neste mundo, comece hoje, comece agora, né? E deixe o passado, não fique voltado só para o futuro. E é isso que eu venho falar hoje. Então pode ficar à vontade, Cris Viviane, para poder traçar, né? Essa ideia do porquê começar hoje, né? Como que eu começo hoje? Então, nós todos sabemos, né, que vivemos constantemente, porque somos humanos, estamos aqui mesmo para aprender, para errar e consertar os erros, né? Graças a Deus todos nós temos essa possibilidade, né, de ver o erro e ter a possibilidade de consertar. Mas nem sempre tudo que a gente faz de planejamento, que a gente espera, deseja para a nossa vida, acontece de acordo com o esperado, né? Então, somos muitas vezes surpreendidos por diferentes adversidades na vida, né? Podemos, quem de nós, né, André, um dia, eu mesmo falei, esse mês de agosto, setembro, está muito difícil, estou tendo muitas perdas, né? Gentes queridos que agora estão indo para novos planos, independente de crenças, né? A passagem deles aqui na Terra já foi, mas mesmo assim é difícil a gente receber esse, né? Ter que dar esse tchau, né? Um até logo ou um adeus. E somos surpreendidos muitas vezes também, e isso acontece comigo, certamente com vocês, quando temos que temos aquela notícia que uma pessoa, uma mãe dedicada, uma senhora dedicada à família, aos filhos, ao seu trabalho, né? De repente passou mal, está numa situação complicada, né? Um líder de uma grande empresa, cheio de projetos, em plena atividade, né? Gerando muitos empregos, gerando muitos planos, tendo que realizar muitas coisas, de repente também acontece dele ter um mal súbito e ter que dar aquela freada. E neste momento é que eu falo, nós esquecemos que somos pessoas e temos a responsabilidade de cuidar de nós, né? De cuidar do nosso ser. Então, com todas essas atividades, mesmo a gente, né, que vira e mexe, está em outros eventos, em atividade, tentando fazer cada vez mais, tendo atitudes para poder ajudar não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que hoje me assistem, as pessoas que hoje leem os meus artigos, né? A gente também tem que parar, e isso aconteceu comigo, tá? Não sou isenta não, com ela não acontece sim, mesmo a gente estando nessa atividade, tendo que parar, dar aquela freada mesmo, porque na nossa agenda, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia agitado, nós esquecemos do principal, aquele minutinho da oração, que é importante, né? Onde nós conectamos com Deus, aquele momento em que temos a oportunidade, sim, não só para trabalhar, não só para fazer todos os deveres diários, mas ter aquele momento, o começar hoje. Por exemplo, quantas pessoas hoje me assistindo gostariam de estar fazendo um idioma, aprendendo um idioma, né? Ah, mas tem a escola, tem o trabalho, tem as crianças, tem o marido, tem infinito. Não importa quais são os seus deveres, o importante é que você comece
hoje a planejar, a procurar alguma forma de aprender esse idioma. Mesmo que não vai servir para o trabalho, né? Não vai servir para nada, mas se faz bem, se aquilo é um sonho para ser realizado, vai procurar isso. Isso faz parte do nosso viver. Então, comece hoje a pensar. Eu vou tirar 30 minutos para um exercício físico, 30 minutos para aprender um idioma. Não precisa ser necessariamente presencial em uma escola. Hoje em dia tem online. Exercício físico. Hoje em dia também tem os hits, né? Que podem, aqueles jogos de dançar. Eu vejo a minha filha dançando, a coordenação, eu fico assim, meu Deus, né? Antigamente a gente não tinha nada disso, mas é uma forma de exercitar mesmo, de extravasar, né? De relaxar, de jogar tudo que está, sabe, que estressa, que deixa agoniado e aflito, que atrapalha até a nossa mente de estar podendo pensar em resoluções melhores para o nosso dia a dia, porque a gente está tão carregado. Então, se é um desejo, te faz bem querer fazer um curso de idioma, comece hoje, comece agora, né? E vai procurar uma forma de você aprender. Mesmo que você coloque um fone de ouvido, coloque aquelas músicas em inglês que você não entende nada, vai, procura, abaixa a letra. Tem várias formas de a gente conseguir isso. Fazer o que a gente gosta. Nem tudo tem que ser perfeito e ideal, porque nada e ninguém é perfeito e ideal, né? E outra coisa, né, André? Porque às vezes fica esperando, né, aquele esperar eterno que nunca chega. Por isso que eu achei importante hoje estar vindo falar com vocês sobre comece hoje, comece agora a agir, né? Aquela viagem, sabe aquela viagem dos sonhos? Ai, mas essa moça fala sobre viagem, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Não pense assim. Toda vez que você pensar de forma negativa que não vai conseguir, você não vai conseguir. Porque não são as outras pessoas que têm que te dar essas condições para você. É você que tem que começar hoje, precisa começar hoje a acreditar que você é capaz de ter essa viagem dos seus sonhos. Como? Procura também na internet, vai em agência, pergunta para os amigos, mas comece a criar hoje a oportunidade, as condições necessárias para você atingir aquilo que te dá prazer, que vai te fazer feliz, porque são coisas que não vai te magoar. Veja bem, eu não estou falando que é para você deixar de pagar uma conta para sair viajando. Não. Você vai cumprir seu dever como mãe, como esposa, marido, né? Cidadão. Você vai continuar cumprindo seus deveres. Você vai continuar pagando as suas contas. Mas vai planejando. Não importa que você começa hoje a planejar. Mesmo que isso aconteça daqui a alguns meses, daqui a um ano. Faça um plano. O que você quer hoje começar, para daqui 5 anos você vai estar como? Num cruzeiro? Numa viagem a Paris? Nós temos que dar essa possibilidade de sonhar. E a gente só consegue isso começando a ter atitude de agir hoje. Hoje é o dia de começar. Não é o amanhã, não é amanhã, e não é o passado. Nós não podemos ficar presos, André, no passado. Muitas vezes a gente fala assim, eu não tive condições, eu não estudei, eu sempre falo que na minha época, que eu era criança, eu não tive a pré-escola. Não existia pré-escola, né? Hoje em dia é normal a criança ir para a pré-escola. E é fundamental. Por favor, as mães que estejam, né, os familiares que estejam me assistindo, que ainda não decidiram colocar seus filhos na escola ainda, porque não tem idade, coloquem. A escola é o melhor ambiente para se aprender, para socialização.
Porque eu tenho maior dificuldade em coordenação. A hora que fala que é para ir para a direita, eu estou indo para a esquerda. A hora que é para ir para a esquerda, eu estou indo para a direita. Porque não foi trabalhado esse direito comigo, né? E as crianças hoje em dia, a gente pode ver, 2, 3 anos já estão mexendo no tablet. Hoje mesmo na escola, onde eu leciono, né, que eu estou trabalhando, não estou lecionando, mas que eu estou trabalhando, a gente está comentando sobre isso, sobre a tecnologia, a facilidade que eles têm. E o que acontece com nós, já não numa idade mais, né, não tão jovem, a gente pergunta 1000 vezes, como que faz isso? Como que eu coloco? Ai, como que eu viro aqui? E muitas vezes o filho, o marido, o amigo não tem muita paciência, porque para ele, né, principalmente para as crianças, né, é tão comum, mas eu já expliquei, eu já te falei. Então, comece hoje a cuidar de você. Né? Comece hoje. Poxa, eu levo tanta bronca porque eu quero escrever no computador e eu não sei. Eu fico olhando lá o meu neto, o meu filho, o meu sobrinho mexendo e eu não sei. Então comece hoje. Senta, procura. A partir do momento que você toma essa decisão de iniciar, de começar, você vai encontrar, você vai atrair alguém que vai te dar abrir esse espaço para você, vai te auxiliar naquilo que você precisa. Também tem muito, o André, desculpa, eu tô com o Luiz, né? É que o Luiz está aqui com a gente. Está com a gente, está no coração. Não sai do coração da gente. Tem também muita situação assim que, hoje em dia, mais ainda do que nunca, né? O emprego está difícil e aí eu quero abrir um negócio. Mas fica, mas porque eu vou abrir um negócio, mas o meu pai, naquele tempo, que não sei o que foi, e não deu certo, ele perdeu tudo. Mas olha, quando eu tiver aquele dinheiro, né, quando sair aquela aposentadoria, ou quando sair o fundo de garantia, quando os meus filhos crescerem, sempre a gente vai colocando desculpas, né? Quando? Lá no futuro, eu vou abrir aquele negócio. Começa hoje. Mesmo que daqui 1, 2, 3 anos você vai fazer. Vai realizar o seu sonho. Mas isso é como o nosso ar que respiramos. Tudo que a gente sonha e começa passo a passo a buscar soluções, né? Buscar formas, parceria. Eu tenho andado por aí falando sobre, né, utilizando mesmo a coluna Atitudes, falo com muitas mulheres, coincidentemente mais mulheres, né? E as mulheres estão aí despontando com empreendedorismo total. E eu vejo sonhos delas, senhoras de casa, sabe? Pessoas que estão assim nos seus lares, cuidando dos filhos. Às vezes são avós, né? Senhoras, já passaram por tudo, mas elas ainda sonham. Então, o que elas precisam? O que eu falo para elas? Começa hoje. Não importa, o importante, quando que vai acontecer? O importante é que você decidiu ser feliz. Você decidiu que daqui a algum tempo você vai realizar isso e você vai se sentir uma pessoa com sucesso, com felicidade. Né? Não é à toa que o nome da coluna chama Atitude, né? Que é o que a Cris Viviane está muito brilhantemente nos propondo. Eu lembro nesses casos, Cris, até na questão, muitas vezes, no caso dos homens principalmente, mas as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de um vício, né? Como, por exemplo, o vício de parar de fumar. A pessoa fuma 20 cigarros por dia e ela diz que não consegue parar de fumar. Mas será que se ela começasse hoje a diminuir, a só fumar 19, passando um tempinho diminuindo para 18, uma hora ela não chegaria a 1 e pararia? Exatamente. Os vícios, né? Eu também estava assistindo uma pesquisa, né, na televisão que falava sobre isso, que uma psicóloga que vendo, né, tantas pessoas que
vícios de álcool, de fumo, de jogo, que as pessoas que também compram muito, né, compulsivamente vão comprando, não porque tem aquela necessidade. Gente, tudo isso, muitas vezes, é porque está o quê? Se você está oprimindo aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais busca, que é ter felicidade. E a felicidade nada mais é, às vezes a felicidade até passa pela gente, né? Acena com a mão e você não vê. Porque você está tão preocupado, você está tão fechado dentro de você mesmo, do seu mundo, daquele mundo caótico, né? Infeliz, que você não percebe que você está tendo a oportunidade de fazer um caminho de felicidade, um caminho para encontrar esse sucesso. E é o que o André falou mesmo. A gente não pode ficar, olha, amanhã, né? Isso é normal, quem já não ouviu isso, né? Eu já falei muito também. Amanhã eu começo a fazer regime, né? Então, amanhã eu começo a parar de fumar, amanhã eu começo a parar de beber. Tem casos óbvios, tem casos que é necessário mesmo acompanhamento médico. Mas tudo primeiro, olha, eu tenho um poema, eu não trouxe, mas eu lembrei dele agora, que fala sobre o pensamento. E esse poema eu escrevi, eu tinha 17 anos. E o que uma adolescente de 17 anos, né, sabe, com tanta profundidade que eu tenho hoje, né, com meus mais de 40 anos, quase chegando a 50, né, sabe sobre o pensamento, a força do pensamento, e eu escrevi sobre isso. Interessante, eu relendo algumas coisas, né, minhas, porque nós não podemos ficar com o pensamento voltado para o passado, como também não podemos ficar pensando só no futuro, porque nenhum nem outro vai levar a lugar nenhum. Agora, se você, como eu fiz, eu falei, eu precisei rever algumas coisas do meu passado, até mesmo escrita, das coisas que eu pensava, achava do mundo, para reavaliar e descobrir que lá com 17 anos eu já pensava, né, exatamente o que hoje eu trabalho fervorosamente em todas as minhas escritas, em todas as mídias que me dão essa possibilidade de estar falando sobre a atitude, né? Eu já falava sobre a força do pensamento. Eu fiquei surpreendida, imagina, né? Imagina minha mãe, então, quando ficou sabendo. Mas eu, que fui autora dessa poesia, né? Falando da força do pensamento, me surpreendi, porque nada mais é a força do nosso pensamento. É o começar hoje. Hoje eu vou começar tal coisa. Hoje eu vou começar a diminuir o cigarro. Eu sei que é muito difícil, eu tenho familiares, né, fumantes, mas acreditem, todos conseguiram parar de fumar. Olha que maravilha, né? Acho que na família, 3 apenas fumam, mas ainda estão nesse processo, são jovens, estão nesse processo também, né? Quero mandar um beijo para os meus sobrinhos, um deles é meu sobrinho, que realmente ele chegou para mim e disse, tia, hoje eu vou começar a parar de fumar. Isso é mesmo, hein? Como que... Mas você vai tomar alguma coisa? Não, eu fumo 9 cigarros, hoje eu vou fumar 7. Daqui uma semana eu vou diminuir para 5. Daqui uma semana, ele determinou. Não sei como que está o processo, mas comece hoje. E você tenha certeza que você vai encontrar pessoas que vão te auxiliar nesse processo da sua realização de um sonho. Cris, olha para você ver como o tempo passa. Ai, né? desculpa. E é interessante a gente colocar esse debate. Para quem está em casa, Cris, quiser entrar em contato com você, como que faz? Para começar hoje a amizade com a Cris. Comece hoje, então. Vocês podem me encontrar no Facebook, que é Cris Viviane, tem uma foto lá, tem imagens minhas, eu tenho uma página, né, como escritora, palestrante e colunista no Facebook.
no meu blog, que é Cristiane, www.cristianemviviane.blogspot.com. Tem BR? Não me lembro, gente. Mas vocês vão me achar lá. Que chama Caminhos Literários. Entra no blog. Assessoria. BR não tenho BR, gente. Não tenho BR. Entra lá no blog, no Google, Caminhos Literários. Também, assim, eu fui muito premiada isso, porque logo é um dos primeiros também, então é fácil de me localizar. Estou no jornal Sem Fronteiras, no portal eu tenho uma coluna lá, né, onde eu coloco os meus trabalhos e os trabalhos também dos meus amigos, né, de literatura. E, para encerrar, uma dica. Eu sempre gosto de deixar uma dica, né? Primeiro, a minha filha até falou, nossa, 13 milhões de livros vendidos. Só da gente ficar sabendo que vendeu 13 milhões de livros, vale a pena ler, né? Que aqui tem coisa boa, né? Com certeza, ninguém chega a 13 milhões do nada, né? Exatamente. Porque começou um dia. Quem sabe um dia eu chego lá. Os 4 segredos do sucesso. 4 segredos que são fundamentais em todas as literaturas que eu estou estudando sobre sucesso e felicidade. Todas, gente, sem exceção, vem mensagens, vem referências da Bíblia. É impressionante. Todas. Então, quem não tem livro, mas tem a Bíblia, procura lá que você vai ter dicas sensacionais. Como eu volto a falar, não importa a religião, né? A Bíblia é universal. Então, lá todos têm uma referência, tem um mandamento de Cristo, tem uma parábola, uma passagem que é aquela sementinha, aquela que dá aquele estímulo, aquela vontade de começar hoje, tá? E termino a coluna hoje não deixando de falar o seguinte, que nós somos donos da caneta, nós que temos que tomar posse desta caneta para escrever o livro da nossa vida. Então, tome posse dessa caneta e seja feliz. Olha. Muito obrigado, sucesso, até o próximo encontro. E se você tem algo mal resolvido com alguém, com alguma pessoa, um parente, um amigo, aproveite para começar hoje um processo de reaproximação, um processo de resolver esse problema, né? Como a Cris Viviane está deixando essa mensagem. Acho que é muito importante a gente continuar a estrada da vida juntos, caminhando, né? Um ajudando o outro.